Então, já faz um tempo aí que eu lancei o CD Sobre a Rocha e a Estrela, da Pouring Peaks, e muita gente até hoje ainda não tem muita ideia de qual é o conceito por trás desse álbum. Que sim, tem um conceito. E é um conceito que eu considero bastante interessante. Então, as pessoas até conseguiram entender algumas coisas, pegar algumas referências, várias referências, na verdade. Só que eu não cheguei a ver alguém que tenha conseguido costurar todas essas referências para entender que existe uma timeline, existe uma história cronologicamente ali, né, sendo contada através das músicas. Inclusive, o Iago acabou de compartilhar aqui a teoria dele. Tá, peraí, essa não era a sua teoria, porque agora você acertou. Como assim? Você já tinha feito uma teoria, você mudou a teoria, né? Porque agora tá certo. Ou alguém te deu spoiler? Não era, não. Eu vi a sua teoria, eu sei que não era essa. Então prova. Eu sei que era quase essa, mas não era exatamente essa. Não, na verdade tá meio errado assim, a tua teoria, agora que eu vi. É quase essa mesmo. Continua com a mesma... Você acertou quase tudo. Quase tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a teoria do Iago. Então, minha teoria, conceito do álbum. Introdução, country, anos 40. Aí depois tem a Rádio 54, anos 50, rockabilly. A Estelar, anos 60. Poema Renegado, que é Bohemian Rhapsody, anos 70. Todo Dia Uma Noite, Bon Jovi, anos 80. Ressaca, provavelmente anos 90. A Gente Cresceu, anos 2000. Estação Primavera, 2005, emo romântico. Presente, 2010, pop punk. Neon Sonata, 2020, um pouco de ska. Da rocha à terra até o espaço estrela, mostrando a passagem do tempo. É uma boa teoria, só que tem alguns detalhezinhos. Então, o conceito do álbum. O título, na verdade, entrega. Sobre a rocha e a estrela é exatamente sobre o que o álbum é. Esse é um álbum sobre o rockstar. É basicamente um álbum que conta a história do rock, passando por cada uma das décadas, tendo a figura do rockstar como se fosse o protagonista que está contando essa história. Então é como se fosse o artista, a banda, o cantor, que foi passando por todas as eras do rock, né, e toda a sua evolução, mudando ali, né, de um estilo para o outro, e cada música representa exatamente uma década. Então a introdução é sobre a origem do rock. Ela realmente remete mais a esse country, que é mais ou menos ali, né, de onde saiu. Você vai para um country, se mistura ali, transita meio com o blues, e aí você chega no rockabilly dos anos 50, mais precisamente 1954, por isso que é Rádio 54, porque é o que muitos consideram a origem do rock, o nascimento do rock de fato, em 1954 com o rockabilly. Aí depois em Estelar a gente tem sim várias referências aos anos 60. Essas referências elas estão presentes tanto na estrutura da música quanto na letra também. A gente tentou pegar alguns temas que eram populares ou que se encontravam em muitas músicas ou no debate da época. Por exemplo, em Estelar, nos anos 60, a gente faz algumas referências ao movimento hippie, né, sobre pés descalços, flor na cabeça. Aquelas road trips também, aquela sensação de fazer uma viagem, o vento batendo no rosto. Também um pouco da psicodelia dos anos 60. A gente tentou colocar isso de alguma forma na letra. E muita inspiração em alguns dos principais artistas de cada década. Né? A gente selecionava alguns artistas para colocar uma inspiração mais óbvia, é claro. Então, nos anos 60, não tinha como não ser Beatles. Assim como no Rockabilly não tinha como não ter a referência do Elvis Presley. O Poema Renegado, já indo para os anos 70, tem com certeza uma inspiração muito grande em Bohemian Rhapsody. Né? Ela pretensiosamente precisava, por uma questão de estrutura, por uma questão de storytelling, precisava ser a nossa Bohemian Rhapsody, mas a gente não colocou só isso. Também tem referência a Starway to Heaven, Highway to Hell, AC/DC, em alguns momentos da música. E ali a gente também decidiu fazer uma letra que contasse um pouco mais uma história de uma forma lúdica e poética, como é Bohemian Rhapsody e algumas outras músicas daquela época, né? Você tinha esse estilo de música mais presente. Aí você vai para os anos 80, quando a gente tem basicamente o hard rock. Tem uma inspiração óbvia em Bon Jovi, porque gostamos muito de Bon Jovi, mas não só, né? O hard rock de uma forma um pouco mais geral. Aí você tem também essa questão do conceito sexo, drogas e rock and roll presente, de uma forma obviamente não muito escancarada, mas todos esses elementos eles estão na letra. Se você observar alguns detalhes, você vai pegando uma coisinha ou outra, né? Uma brincadeira ou outra que a gente faz para referenciar isso.
Por exemplo, a letra dos anos 50, ela fala muito sobre dançar, sobre não ficar parado, sobre agitar. Chegou para fazer a pessoa se movimentar e a festa só começa se eu chegar, né? Coisas como essa, porque o rockabilly era um estilo muito dançante, né? E fez muito sucesso, se popularizou muito justamente porque fazia com que as pessoas se movimentassem muito, dançassem muito. Era muito uma coisa muito para cima. Nos anos 80 a gente resgata um pouco dessa ideia também, até pela letra, só que, né, com um pouco mais de bagunça, por assim dizer. E aí nos anos 90, evidentemente, conforme o rock foi evoluindo, muitos subgêneros foram aparecendo, né? Então, não dá para dizer que existe um gênero de rock predominante apenas nos anos 80, 90, necessariamente vários foram surgindo, mas a gente obviamente tinha que focar em uma coisa ou outra. Então nos anos 90 a gente decidiu pegar um pouco mais do grunge, um pouco mais do punk mesmo, para fazer uma música um pouco mais suja. E aí também tem um pouco do storytelling, né? Aquela coisa de todo dia uma noite é sobre a festa, sexo, drogas e rock and roll, a pessoa, né, o rockstar, a figura do rockstar já muito louco ali fazendo sua música. Nos anos 90 vem a ressaca de toda essa festa e uma música mais melancólica, mais depressiva, né? Como o grunge geralmente era. Aí nos anos 2000 a gente vai justamente pro pop punk, né? Foi a década em que o pop punk se popularizou muito e não tinha como fugir disso, porque, bom, é o principal estilo da própria Pouring Peaks, né? Então, evidentemente, seria uma música que a gente levaria para essa direção. E aí a gente também fala sobre o crescimento, o amadurecimento. Também é uma época que é muito importante para a banda por causa do próprio gênero. Então a gente vai para essa linha, né? Para essa temática. E aí em 2010, que é quando o Iago começa a errar um pouco a teoria dele, em 2010 a proposta era contar a morte do rock. É por isso que essa música é a menos rock and roll do CD, por assim dizer. Porque 2010 foi meio que a década em que o rock morreu, né? Sumiu praticamente, vários outros gêneros foram tomando o seu espaço, poucas bandas sobreviveram, resistiram, o pop ficou cada vez mais popular, faz sentido, né? Mas de fato aconteceu. Então essa música ela começa mais pop e ela termina se tornando mais rock. Aí uma questão de otimismo também, né? Da forma como a gente decidiu contar essa história. Porque depois de 2010 a gente vai para 2020, que é o momento em que estamos, onde o rock vai ressurgindo, vai voltando. Até por um fator nostálgico também, né? Mas então, 2010 é sobre a morte do rock. E durante todo o CD, a ideia geral é que o eu lírico, né? Quem está narrando essa história, como eu falei, é o rockstar. E ele está cantando para o público. Então também funciona como canções de amor e tal, porque a gente constrói essa relação entre o rockstar e o público, e o fã, ou a fã, no caso, né? Para ficar traçar um paralelo ali com essa questão de amor. Até porque rock sempre falou muito de amor também. E aí a Yu aparece, né, nessa música de 2010, personificando a fã, que até então era simplesmente a figura para a qual estavam sendo cantadas as músicas, né? E falando sobre esse sentimento também de ter se afastado, mas de sentir falta, de sentir saudade, que é o fã que foi percebendo que o rock fazia falta. E aí, ao mesmo tempo que tem muito paralelo com a morte, porque é uma música sobre a morte do rock, sobre a morte do protagonista, também fala muito sobre esse vazio, essa ausência e esse sentimento de que isso estava fazendo falta. E de que talvez não tenha morrido de verdade, né? Não foi uma morte de fato, uma morte definitiva, porque mesmo que o rock tenha morrido, ele permaneceu ali, em algumas bandas que sobreviviam. E aí chegamos em Presente. E o nome, ele é dúbio, né? Mas evidentemente, como a gente está fazendo a evolução das décadas, está falando do presente mesmo. Porque a gente está agora em 2020, no presente. E é sobre isso que fala essa música. Sobre o retorno do rock, após a sua morte, né, entre 2010 e 2020. E aí a gente, como não tem inspirações necessariamente para buscar, como nas décadas passadas, Presente seria a música mais Pouring Peaks, que seria a nossa música mesmo, né? Então ali nós somos a nossa própria referência, por assim dizer. E Neon Sonata seria o rock do futuro. E a gente fez umas coisas bem diferentes nessa música, porque, é claro, a gente está brincando com o conceito, né? Se a gente começou lá atrás, antes da origem do rock, a gente foi tão à frente que a gente passou o presente e fez um rock futurista. Tem umas coisas pouco convencionais
que a gente tentou usar para justificar, né, essa estranheza de não ser algo da nossa época. Por exemplo, tem um riff de guitarra de trás para frente. A gente usou um pouco de IA na composição, um pouco, porque, né, obviamente é uma coisa que já está acontecendo. A gente já está vendo que tem IA criando muita música. Mas a gente não consegue, tipo, deixar a nossa parte da composição de lado. Então, a gente basicamente usou a IA para pegar algumas referências. Por exemplo, a palavra neon, a gente perguntou para a IA, sei lá, como seria um rock no futuro. Aí colocou um monte de elementos futuristas, números binários, aquela coisa de 0 e 1 e neon. E aí a gente usou alguns desses elementos na composição. Mas no fim das contas foram só algumas ideias que a gente pegou da inteligência artificial e compôs a música por nós mesmos. E foi uma composição muito legal essa. Esse refrão ele saiu tão naturalmente. A gente estava compondo, eu e o Saulo. A gente compôs todo o CD em ordem cronológica. Começamos exatamente, né? Na verdade, só a introdução que foi composta depois. Mas a gente começou de Rádio 54 e terminou em Neon Sonata. Foi compondo uma a uma, certinho. Contando a história, progredindo. E aí a gente já estava finalizando o CD e tinha feito o começo de Neon Sonata e estava faltando esse refrão. E aí o Saulo foi no banheiro, eu fiquei lá esperando, pensando em algumas coisas, o Saulo voltou e falou, cara, acho que eu tenho o refrão, hein? E aí ele mostrou o refrão que ele tinha pensado e incrível, eu acho o refrão de Neon Sonata maravilhoso. E às vezes acontece assim, naturalmente. É assim que é o processo de composição. Eu e o Saulo, a gente foi compondo tudo muito juntos mesmo, sabe? Tipo, as ideias iam se complementando o tempo inteiro, tanto no conceito, quanto na letra, quanto na melodia. E basicamente é isso. Então, a história de Sobre a Rocha e a Estrela é essa. É a história do rock, cantado ao longo das décadas, da perspectiva do protagonista, que é o rockstar. Esse é o tipo de coisa que acontece no banheiro do Saulo. Pois é. O Iago passou muito perto, né? Muito perto. Ele só se perdeu no final ali. De parar de pensar década a década e começou a separar em meia década. E também tem umas coisas que o pessoal fica se perguntando o que é isso que está na letra de Neon Sonata. A gente inventou gírias que não existem ainda também. É por isso que tem algumas coisas estranhas, digamos. Mas é uma música do futuro. Se você não sabe o que aquela palavra significa, é porque você ainda não conhece o significado dela. Porque é uma palavra do futuro. É como as pessoas do futuro falam. Enfim, esse foi o conceito do álbum, essa foi a ideia. Foi assim que a gente pensou em contar essa história. E já estamos trabalhando no conceito do próximo álbum, que é legal, é muito legal fazer álbum nesse estilo, assim, sabe? Tudo interligado, contando uma historinha, tendo uma conexão direta entre as músicas. A gente curte, então estamos pensando em mais umas coisinhas bem legais pro próximo álbum da Pouring Peaks. Vídeo de explicação mais easter egg dos clipes se explica muito bonsai. Sim. Você tá ligado, né? Cyberpunk, sim, Neon Sonata é uma vibe for fun. Quase Blink. Então, essa é uma referência... faltou falar talvez isso, né? Não era pra ser exatamente o gênero de cada década. Era pra ser uma mistura do gênero de cada década com o gênero da Pouring Peaks, que é pop punk. Que é o gênero de Blink e do primeiro CD do For Fun, né? Os outros até não. Mas o primeiro, a teoria dinâmica gastativa, é essa pegada. Então, é um rockabilly misturado com pop punk. É um hard rock misturado com pop punk. É um grunge misturado com pop punk. Tudo vai pra essa pegada. Então, todas as músicas têm um pouquinho da cara de Blink, de For Fun, por causa desses elementos pop punk que a gente coloca. No final ele notou que os amigos são o rock. Que o rock são os amigos que ele faz no caminho. Se o Muito Saulo bom. ficar preso no banheiro, ele compõe o novo Black Parade e a Mercian Idiot. A Mercian Idiot. Não é bem assim que funciona. Mas às vezes funciona. Às vezes. Eu componho mais no banho. No fim das contas, né, de forma diferente, o banheiro tem alguma coisa que inspira. Não sei explicar. Eu tenho muitas ideias no banho, especialmente. Tanto pra mim, o banho é um momento de reflexão também. Porque eu fico pensando na vida, pensando um monte de coisa. Aí eu penso na história da HQ, por exemplo. Ontem, durante o banho, eu pensei em vários vilões que eu poderia usar para o meu personagem, eventualmente.
E às vezes vem uma melodia do nada e tem uma merda, porque tem gente que toma banho com o celular, né? Eu nunca, sei lá, acho estranho, não faço isso. Aí eu fico com uma melodia na cabeça. É foda se a melodia ela vem no começo do banho. Porque eu tenho que ficar cantarolando o banho inteiro aquela melodia pra não esquecer. Com medo de esquecer. Ou de mudar de como ela tava na minha cabeça. Aí eu não posso pensar em mais nada. O banho todo pensando na mesma melodia. Aí saio do banho, pego o celular e gravo. Você compõe pelado? Eu geralmente tomo banho pelado. Você não? Desabafo. Tinha uns 14 anos e meus amigos tinham a vontade de fazer uma banda, tipo para ser os novos Queen, Beatles. Só que só foi vontade. Até tinha comprado um teclado para evoluir e me tornar grande músico. Mas era só sonho de adolescente alucinado. É bem pretencioso também, né? Só queriam ser os novos Queen Beatles. Só. Mirou bem baixo. Talvez as duas maiores bandas de rock da história. Mas é isso aí mesmo, tem que pensar alto. Muito bom, cara, muito bom. Eu mirei mais baixo porque o meu estilo era outro, né? Mas também, né, a gente se inspirava, evidentemente, nas maiores bandas do nosso gênero, do nosso segmento. Ah, mas eu achei legal o comentário do player Thiago. Ele falou: o Saulo, sai do banheiro. Wagner, eu tive uma ideia. Aí eu falo: você limpou sua mão? Saulo volta pro banheiro. Ele sai do banheiro de novo. Ok, tive 2 ideias. É meio assim que funciona. Eu escuto música enquanto tomo banho. Eu fiz isso pouquíssimas vezes. Aqui também... Eu já escutei algumas músicas no banho, né, que eu tava falando, só que o banheiro aqui do prédio, ele é ligado tipo por um duto que você escuta tudo que... Os banheiros, eles são meio que todos interligados. Eu moro... Não vou falar em que andar eu moro, né? Mas digamos que no primeiro andar você escuta o que as pessoas conversam no banheiro do 7º andar, do 8º andar. Bizarramente, assim. Parece que ele tá do seu lado. Então é ruim escutar música no banheiro por causa disso. Que você coloca a música no seu banheiro, os banheiros do prédio todo escutam. E é só no banheiro. Se você fecha as portas do banheiro, você não escuta mais nada. Mas no banheiro, todo mundo se ouve. O que é meio bizarro, porque você pensa que o banheiro é justamente um lugar que você gostaria de ter mais privacidade. Você escuta, às vezes, pessoas cantando no chuveiro de outro apartamento. Já conversei com um vizinho pelo banheiro. Ele no apartamento dele, eu no meu apartamento. E, tipo, 3, 4 andares de diferença. E dava pra se ouvir e falar de boa. Não conversei, né? A gente falou, trocou meia dúzia de palavras, frases. Vocês bebem enquanto compõem as músicas? Às vezes. Um pouco. A gente bebe socialmente, né? Um pouquinho. Por Impix tem que lançar um álbum só com músicas dos anos 2000. Você diz um álbum cover? Pior que eu já até pensei nisso, mas é que sempre é mais legal compor as nossas próprias músicas. A gente até gosta de fazer cover. Mas aí a gente gosta mais de pegar uma música que não é do estilo e transformar no estilo. Do que... Porque nunca vai ficar igual. Mas se você pega uma música de uma banda que tem o mesmo estilo, vai ficar muito parecido. Muito. Então acaba sendo mais divertido pegar um sertanejo e transformar em pop punk. O cheiro não é compartilhado. Eu sei do que você tá falando, né? Evidentemente. Não nesse sentido. Mas cigarro sim, cara. Isso é uma coisa bem chata. Porque vocês já sabem, já reclamei de cheiro de cigarro, não gosto. E até faz muito tempo que isso não acontece. Mas tinha alguém Tinha alguém no Fantasma, eu li ali o comentário e bugou minha mente. Tinha alguém no prédio que fumava, não sei se fumava no banheiro ou se fumava no apartamento e o cheiro ia até o banheiro. Mas às vezes o banheiro tava com cheiro de cigarro. O único cheiro que vinha de outro apartamento pelo banheiro era o de cigarro. O único que eu já senti que incomodou. Mas faz bastante tempo que eu não reparo nisso, não tem esse problema. Então, ou a pessoa parou de fumar, ou foi algum morador que se mudou, não sei. Ou parou de fumar no banheiro, se era que fazia isso. Amanhã vai lançar o trailer final do filme do Castelo Infinito de Demon Slayer que lança em setembro. Ah, o trailer final. Eu só me pergunto como é que vai ser o lançamento desse filme. Porque eles demoram muito pra sair aqui, né? Geralmente. É paia. Mas estou ansioso. A música que o Thiago Braga colocou é muito boa. Eu gosto da versão acústica que o John Bon Jovi canta junto com o Sambora, né? Rich Sambora é o nome do guitarrista. Que ele fica fazendo a respostinha. What if, dead or alive? What if, dead or alive? Muito bom. Não sei se vocês já ouviram, mas a versão acústica dessa música é muito boa.